Olá, sou o Fernando e junto com a Maria iremos realizar o trabalho prático número 2 da disciplina de Programação Paralela e iremos explicar os tópicos solicitados. Bem, primeiro explicando o que que é o método de Jacobi em si, assim como no último trabalho a gente explicou, o método de Jacobi é basicamente um método iterativo para resolver sistemas lineares AX igual a B. Ele começa com uma solução inicial geralmente zerada e vai atualizando os valores de x a cada iteração. Cada novo componente xi é calculado usando os valores antigos das outras incógnitas. No nosso projeto, o sistema foi construído de forma diagonalmente dominante para favorecer a convergência, já que um sistema diagonalmente dominante tem um teorema que define que ele vai convergir pelo método de Jacobi. E esse processo continua até que o erro entre duas iterações seja menor que a tolerância ou que ele chegue no número máximo de iterações, igual podemos ver no método de Jacob em CUDA aqui. Agora eu irei explicar como a gente realizou o mapeamento do problema para a GPU. Nessa etapa, a gente realizou o mapeamento do método de Jacobi para a GPU utilizando o CUDA. E a principal característica que favorece essa abordagem é que cada elemento do vetor solução ele pode ser calculado de forma independente dentro de uma mesma iteração. Por isso, a gente associa cada linha da matriz a uma thread da GPU. E dessa forma, centenas de threads podem executar simultaneamente o cálculo das equações do sistema. Foram implementados dois kernels. O primeiro realiza o cálculo dos novos valores do vetor solução e o segundo calcula a norma do erro utilizando redução paralela. Essa estratégia permite explorar o paralelismo massivo oferecido pela GPU, reduzindo significativamente o tempo de execução em comparação com a CPU. Bom, antes da gente iniciar a implementação em CUDA, a gente realizou algumas correções no trabalho 1, que foi implementado em OpenMP, e também na implementação sequencial, seguindo o feedback que recebemos do professor. Então, a primeira alteração foi na fórmula do cálculo do erro. Inicialmente, a gente utilizava apenas o maior erro encontrado em uma iteração. Agora, a gente utiliza a norma do vetor de erro, que representa melhor a convergência do método. E também a gente aumentou a complexidade do problema, porque antes a gente utilizava um n igual a 500, se eu não me engano, e a gente aumentou o tamanho da matriz para n igual a 1000, e ela continua sendo diagonalmente dominante, só que todos os valores agora são pseudo-aleatórios. Então, não são mais números 1 e 10. Então, isso torna o custo computacional mais representativo. E essas modificações foram importantes para garantir uma comparação justa entre as versões sequencial, OpenMP e CUDA, já que no trabalho em CUDA a gente já iria implementar desse jeito. Então, eu aproveitei e alterei o OpenMP e o sequencial para as execuções serem justas, né? As comparações. Agora explicando um pouco mais sobre a organização entre threads e blocos, basicamente na implementação CUDA, cada thread fica responsável por calcular uma linha da matriz, né? A gente programou assim. Então, ou seja, um componente do vetor solução. E isso é possível porque no método de Jacob, os valores novos dependem apenas dos valores da iteração anterior, ou seja, eles não dependem uns dos outros. Então, as atualizações podem ser feitas em paralelo. As threads são organizadas em blocos e testamos diferentes configurações. Aqui no vídeo tá valor fixo 256, mas testamos com outros tamanhos, né? Com outras quantidades de threads, como 64, 128, 512 e 1024 threads por bloco. Essa escolha, influ- Essa escolha influencia o desempenho, pois afeta o aproveitamento dos recursos da GPU. A gente tem que achar um balanceamento e escolher o que melhor se encaixa, né? Bom, agora falando um pouco sobre as principais dificuldades encontradas, acredito que a principal dificuldade foi
a dependência do CUDA em relação ao hardware. Porque, diferentemente do OPMP, que pode ser executado em praticamente qualquer processador moderno, o CUDA ele exige uma GPU NVIDIA compatível. E isso fez com que a gente ficasse dependente apenas de uma máquina. Por exemplo, a minha máquina ela não tem uma GPU NVIDIA. Então, ainda bem, o Fernando tinha, né? A máquina dele tem uma GPU NVIDIA, a gente conseguiu realizar os testes num computador físico, né? Computador de verdade. Porque a gente até tentou utilizar o Google Colab, só que o nosso intuito era executar o arquivo OPMP, CUDA e sequencial na mesma máquina, para poder realizar as comparações de uma forma justa entre eles. Só que quando executamos é, o arquivo OPMP, a máquina virtual que o Colab disponibiliza, ela possui apenas um núcleo de processamento disponível para os testes no CPU, né? Então isso prejudica significativamente os resultados do OPMP, porque não representa adequadamente o ambiente multicore. É, e além disso, a depuração de aplicações CUDA é naturalmente mais complexa devido à execução paralela e ao gerenciamento explícito da memória da GPU. E bem, agora analisando os resultados, basicamente a gente pode perceber que o tempo sequencial, a versão sequencial levou 2,107 segundos, enquanto a versão OPMP com 8 threads reduziu esse tempo para 0,567 segundos, obtendo o speed up de aproximadamente 3,7. Já na GPU, testamos diferentes números de threads, né? 64, 128, 256, 512 e 1024 threads. O melhor desempenho ocorreu com 128 threads, com tempo de 0,242. Isso representa speed up de aproximadamente 8,7 em relação à versão sequencial e 2,34 em relação ao PMP. Mas também é possível observar que o número de threads, aumentar o número de threads, não quer dizer que vai melhorar o desempenho, né? Com 512.024 threads, o tempo aumentou bastante. Então, para esse problema e para esse ambiente, né, que é o CUDA, a melhor configuração foi 128 threads por bloco. Isso mostra que o método de Jacob se adapta bem à GPU, porque o cálculo de cada linha da matriz pode ser feito de forma independente e paralela, mas não quer dizer que usar o máximo de threads possível significa uma melhora. Bom, como conclusão, a gente conseguiu implementar com sucesso o método de Jacob utilizando o CUDA. Os resultados obtidos apresentaram a mesma quantidade de iterações e a mesma norma final do erro observada nas versões sequencial, OPMP, e validando a corretude da implementação. Em relação ao desempenho, a GPU apresentou os melhores tempos de execução, alcançando speedups significativos quando comparada à implementação em CPU. E entre as configurações testadas, a utilização de 128 threads por bloco apresentou o melhor resultado. Além dos ganhos de desempenho, o trabalho proporcionou uma compreensão mais aprofundada sobre a programação paralela em GPU. E por fim, foi possível observar que o uso de GPUs pode acelerar significativamente aplicações numéricas, desde que o problema possua paralelismo suficiente para explorar os recursos disponíveis. E foi isso. Tchau, tchau!